Professor Anderson Carvalho, vamos para mais uma videoaula. Nesta aula eu vou estar comentando as questões de matemática do plano de estudo tutorado do 8º ano, volume 1, 2021, semana 3. Mas antes da gente continuar a aula, eu peço a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e que, se possível, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Então vamos lá, na semana 3, a unidade temática Geometria, objeto de conhecimento, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de simétricos em relação aos eixos e à origem. Habilidades: a 19. Realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. A 20. Reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. Conteúdos relacionados: transformações geométricas. Tema: transformação geométrica. Caro ou cara estudante. Nesta semana você vai reconhecer e realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano. Recapitulando: transformação geométrica é uma aplicação objetiva em figuras planas de forma que, a partir da representação original, forma-se outra figura geometricamente igual ou equivalente. Essas transformações podem ter tanto as medidas quanto a posição alteradas. Tais transformações ficam mais facilmente aplicadas quando realizadas em um plano cartesiano. Plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de dois eixos perpendiculares: horizontal, o eixo x das abscissas, e o vertical, eixo y, ordenadas. Esses dois eixos dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Cada ponto é representado por um par ordenado x, y, que chamamos de coordenadas do ponto. O ponto de interseção entre os eixos x e y é chamado de origem, representados pelo ponto 0 e 0. Tipo de transformações geométricas. 1. Ampliação: quando multiplicamos as coordenadas dos pontos da figura dada, vértice, por um número positivo maior que 1. Redução: quando multiplicamos as coordenadas do ponto da figura dada, vértice, por um número positivo menor que 1. Aqui no caso é inteiro, né? Por um número inteiro menor que 1. 3. Reflexão: em relação à origem, quando multiplicamos as coordenadas dos vértices da figura x e y por menos 1. Reflexão em relação a uma reta, em relação apenas a um dos eixos, quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, só o x ou somente o y. Rotação: é a figura obtida por meio de um giro, que pode ser tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. 6. Translação: é a transformação que consiste no deslocamento de todos os pontos da figura em uma mesma direção, um mesmo sentido e uma mesma distância. Na imagem a seguir, temos exemplos de transformações geométricas, sendo o triângulo vermelho de coordenadas A1, 1 e 1, B, B1, 2 e 2 e C1, 2 e 1. O original, realizamos as seguintes transformações. Então aqui eu tenho um triângulo, A1, o x aqui vale 1 e o y vale 1. B1 aqui é outro ponto dele, 2 e 2. Então aqui o eixo das abscissas e aqui o eixo das ordenadas. C, x vale 2 e y vale 1. Então, ó, em relação a esse aqui, figura 1, ampliação 3 vezes maior. Então aqui, ó, o primeiro ponto aqui não era 1 e 1, passou a ser 3 e 3. B1 era aqui, ó, 2 e 2, passou a ser o quê? 6 e 6, foi, né? 3 vezes, ampliação maior 3 vezes. E o outro ponto aqui, ó, C1, 2 e 1. Então, 2 vezes 3, 6, né?
3 vezes 1, 3. Então, 6 e 3. Figura 2, redução, metade do tamanho original. A figura 2, a metade. É isso? Então, o A1 era 1 em 1, passou a ser o quê? Meio e meio, né? 0,5 aqui, ó. Então, pela metade. Figura 3, reflexão em relação à origem. Então, a 3, ó, ele está aqui, fez a reflexão. 4, reflexão em relação às retas. O quadro em relação à reta Y aqui, ó. 5, rotação, giro de 90 graus no sentido horário. A 5 está aqui, ó. Então, fez a rotação no sentido horário. Figura 6, translação. Aqui, ó, figura 6, translação. Atividades. Número 1. Vamos treinar. Observe que na figura do exemplo de transformações geométricas, apenas o triângulo original vermelho contém as coordenadas dos vértices A1, 1 e 1, B1, 2 e 2, C1, 2 e 1. Escreva as coordenadas dos vértices de todos os outros triângulos da figura. Então, aqui, ó, o primeiro aqui, ó, que eu tenho 1. Quais são as coordenadas do triângulo 1? Então, vocês põem assim, triângulo 1, qual que é as coordenadas dele? Aqui, ó, 3 e 3, aqui, ó, 6 e 3 e 6 e 6. Triângulo 2, aqui vai ser, vocês podem pôr na forma de fração, né? 1 sobre 2, né? 1 meio, aqui, ó, esse aqui, 1 meio e 1 meio, aqui também, ó, vai ser o quê? 1 e meio, e a outra aqui, ó, 1 e 1. Triângulo 3. Esse aqui vai ser o quê? Foi triângulo 3 e a nota, né? Então vai ficar aqui, ó, menos 1 e menos 1. Aqui, ó, menos 2 e menos 1. E aqui menos 2 e menos 2. Né? Aí o 4, triângulo 4. Aqui, ó, 1 e menos 1. Aqui 2 e menos 1. E aqui 2 e menos 2. Triângulo 5. Esse aqui, ó, triângulo 5, vai ficar o quê? 1 e 2, 1 e 3, e esse aqui, ó, vai ficar o quê? 2 e 2. Triângulo 6, aqui, ó, 4 e 1, aqui, ó, 5 e 1, e 5 e 2. 2. Que figura obtém se multiplicar as coordenadas dos vértices de um polígono qualquer por 1? Então, que figura obtém se multiplicar as coordenadas dos vértices? Faltou, né? Aqui, ó, de um polígono qualquer por 1. Então, eu peguei o polígono que tinha lá na explicação. Então, aqui, A1 é 1 e 1. O outro ponto aqui, a outra coordenada 2 e 1. E a outra coordenada, o quê? 2 e 2. Se multiplicar por 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 1. 2, né? 2 vezes 1, 2. Não vai alterar nada. E aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Então, o que podemos dizer aí? Obtém a própria figura, não é isso? Não altera nada, vai obter a própria figura. A3. Desenhe um pentágono no plano cartesiano, com vértices no ponto 2 e 1, 1 e 1, 2 e 3, 3 e 2 e 3 e 1. Desenhei aqui, ó. 2 e 1, 1 e 2, outro aqui, ó. 2 e 3, 3 e 1, né, que pediu, e 3 e 2. Está aqui o pentágono. Aí, ó, multiplique por menos 1 apenas coordenadas do eixo das abscissas x de cada vértice. E depois, por 2, todos os valores das coordenadas obtidas. Então, quando eu multiplico só as coordenadas do x, vai ficar o quê? Aqui vai passar a valer menos 2 e 1, menos 1 e 2, menos 2 e 3,
depois menos 3 e 2, e depois menos 3 e 1. Aí se eu multiplicar por 2 todos os valores das coordenadas obtidas, aí eu vou multiplicar por menos 2. Então a letra A vai ficar como? Menos 4 e 2, menos 2 e 4, menos 4 e 6, menos 6 e 4, menos 2 e 2. Desenhe no mesmo plano o pentágono obtido com os vértices das coordenadas do item A. Então aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. A primeira aqui, ó, menos 4 e 2. Então aqui, ó, menos 4 e 2 está aqui. Depois, menos 2 e 4. Menos 2 e 4 está aqui. Depois, menos 4 e 6 está aqui. Depois, menos 6 e 4 está aqui. Depois, menos 6 e 2. Aí eu juntei, né? Uni aqui as coordenadas. C. O que aconteceu com o pentágono gerado nesse processo em relação ao original? Uma reflexão, né? Em relação ao eixo Y. Aqui em relação ao eixo Y. E também uma ampliação, né? Ele aumentou de tamanho. Então, uma reflexão em relação ao eixo Y e uma ampliação. 4. Construa no plano cartesiano a reflexão da figura ABCD. Então, ó, primeira coisa aqui. Eu peguei os pontos aqui. O A, menos 5 e menos 1. O B, menos 4 e menos 3. O C, menos 2 e menos 4. E o D, menos 5 e menos 4. Aqui. Aí pediu, ó, em relação ao eixo X, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então, em relação ao eixo X, o valor de X não vai mudar o valor de Y. Né? Então, vou multiplicar por menos 1 o valor de Y. Então, aqui vai ficar menos 5. Menos 1 vezes menos 1 vai ficar 1. Vai ficar tudo positivo. B, menos 4 e 3. C, menos 2 e 4. Por quê? Menos 4 vezes menos 1 vai ficar o quê? Tudo positivo o valor de Y. E D, menos 5, que é menos 5 e menos 4, vai ficar o quê? Menos 5 e 4. Aí eu marquei aqui, ó. Menos 5 e 1. Olha lá, o outro aqui, ó. Menos 4 e 3. Então, menos 4 e 3 está aqui. Depois aqui, ó, menos 2 e 4. Menos 2 e 4. E depois 5. Opa, menos 5 e 4. Aí eu uni. Em relação ao eixo Y, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura construída. Então aqui, ó, o de origem é esse aqui. E os pontos são esse aqui, né? De origem. Aí agora aqui é em relação ao eixo Y. O que acontece? Vai mudar os valores de X. Então, vou ter que multiplicar por menos 1 os valores de X. Então, ó, menos 5 vezes menos 1 vai ficar o quê? 5 e menos 1. B é menos 4 e 3. Multiplica aqui por menos 1 aqui. Ó. Então, menos 4 vezes menos 1 vai ficar o quê? 4 e 3. C vai ficar o quê? 2 e menos 4. Menos 2 vezes menos 1 vai ficar 2 positivo. E D, menos 5 vezes menos 1 vai ficar o quê? 5 e 4. Então, está marcado aqui, ó. Eu marquei aqui, ó. Então, 5 e 1. Aqui, ó. 4 e 3. Vou colocar aqui maior para vocês verem, né? Mas não precisa ser desse tamanho aqui, não. Aqui eu estou colocando para vocês visualizarem bem. E aqui, depois a outra aqui, ó. 2 e menos 4. Então, 2 que é x e menos 4 para y. E 5 e menos 4. 5
para x e menos 4 para y. Aí aqui, o que acontece? É só unir os pontos, né? Então vem aqui, ó. Vamos aqui unir. Prontinho. E agora, em relação à origem, escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto da figura. Então, em relação à origem, tem que multiplicar todos por menos 1. Então, vai ficar o quê? Tudo positivo. Então, 5 e 1 está aqui. 4 e 3 está aqui, ó. 4 para x e 3 para y. 2 e 4. E depois 5 e 4. Unindo aqui, ó. Pronto. Prontinho, está pronto o que o exercício pediu. Vamos para o próximo. 5. Descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Então aqui eu fiz um retângulo e tenho aqui 2 e menos 1. Depois aqui eu tenho 3 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 2. Então eu estou aqui no quarto quadrante, eu quero refletir ele para o terceiro quadrante. Então, em relação ao que? A y, sem relação a y, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar os valores de x por menos 1. E o de y não altera. Então, eu tenho aqui 2 e menos 1. Então, vai ficar o quê? 2 vezes menos 1 vai ficar menos 2. Menos 2 e 1. 3 vezes menos 1, menos 3 e menos 1. 2 vezes menos 1 vai ficar o quê? Menos 2 e menos 2. E 3 vezes menos 1 vai ficar o quê? Menos 3. Ó, reflexão em relação a uma reta, em relação a apenas um dos eixos. Quando multiplicamos apenas um dos elementos das coordenadas por menos 1, só o x ou somente o y. Nesse caso aqui, em relação ao eixo y, eu só multipliquei o quê? O x por menos 1. Então, aqui agora eu tenho aqui, ó, menos 2 e menos 1, menos 3 e menos 1, e aqui, ó, menos 2 e menos 2, e menos 3 e menos 2. Então, qual aconteceu? Ó, qual a transformação que aconteceu? Temos os valores do primeiro quadrante. Como é para fazer refletir, né? Fazer uma reflexão, o que aconteceu? Multiplicamos os números das coordenadas do x por menos 1, né? Ou então, para ficar melhor, descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar seu tamanho. Então, não alterou o tamanho. O que fizemos então? Multiplicamos por menos 1 os valores da coordenada das abscissas. Certo? Bom, espero que vocês resolvam as atividades com sucesso. Não deixem de se inscrever no canal que ainda não foi inscrito, deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Muito obrigado. O professor Anderson agradece.